Mesmo com medo haja, da Joyce Meyer. Já vamos para o capítulo 21. E passou rápido. Mais 3 capítulozinhos e já se acaba o livro. E foi maravilhoso. Meu Deus, como foi bom esse livro. E eu aprendi muito. E eu recomendo que você encaminhe para as pessoas que você quer abençoar, não é? Porque o conhecimento abençoa. O conhecimento transforma. Quando sabemos quem somos em Cristo, não tem para ninguém. Somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Você pode relaxar. Liberte-se do medo de não fazer o bastante. Esse é um medo comum entre as pessoas, né? De acharem que não estão fazendo o suficiente. Vamos nos libertar desse medo hoje em nome de Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Realizamos uma pesquisa em nosso escritório e pedimos às pessoas que dissessem o que elas perguntariam a Jesus se pudesse se sentar com ele por algum tempo. A pergunta mais citada foi: como posso saber que estou fazendo o suficiente? Eu já havia sofrido com essa pergunta assustadora, mas não fazia ideia de que tantas outras pessoas também. Presumia que minha obsessão em fazer vinha das inseguranças por ter sido abusada sexualmente por meu pai. Creio que senti por muitos anos que tinha de provar o meu valor, mas felizmente a verdade encontrada na palavra de Deus me libertou disso. Entretanto, admito que ainda sou invadida pela sensação de que talvez eu não tenha trabalhado o suficiente em algum determinado dia. Depois que fiz uma cirurgia de prótese de quadril, minha filha ficou comigo por alguns dias. Ela e Dave estavam tentando cuidar de mim, mas eu queria fazer alguma coisa. Minha filha me perguntou: por que você não consegue ficar quieta? Respondi que eu não queria ficar preguiçosa. Ela olhou para mim de uma maneira estranha e depois começou a rir histericamente. Ela disse: se alguém está correndo o perigo de ficar preguiçoso, esse alguém não é você. Ela disse isso porque sabe que eu sempre quero ter certeza de que estou fazendo bastante. Sou uma pessoa muito responsável e parte do meu desejo de garantir que estou dando o máximo de mim pode vir daí. Mas essa preocupação, na verdade, tinha raízes no medo de que Deus não ficasse satisfeito comigo se eu não fizesse o suficiente. Esse medo vinha do meu pai, que não dava valor à diversão e parecia só ficar satisfeito comigo quando eu estava trabalhando. Lembro-me realmente de ter problemas nessa área. Meu pai era um homem muito infeliz e se alguém perto dele risse ou estivesse feliz, isso parecia irritá-lo. Talvez você também tenha problemas pelo medo de não fazer o bastante, mas não teve uma infância abusiva. Quem sabe não tenha sido exatamente o contrário? Seus pais eram ótimos, você sabia que era amado, você se destacava na escola e teve outras experiências positivas. Então você pode se perguntar: por que eu sou assim? Por que sinto que é difícil descansar sem me sentir culpado? Creio que a sociedade atual nos dá a impressão de que quanto mais trabalhamos e quanto mais temos, mais valiosos nós somos. Embora não seja verdade, se acreditarmos nisso, mesmo que inconscientemente, essa crença nos influenciará de maneira negativa. Deus nos resgata. Deus resgata tudo o que o diabo roubou de nós. Para os cristãos, a palavra resgatar significa: Jesus comprou nossa liberdade com o preço de seu sangue, que foi derramado pela nossa redenção.
Ele resistiu muitas coisas que foram roubadas da minha infância e em outros relacionamentos disfuncionais. Uma delas foi me libertar de sempre ter medo de não estar fazendo o suficiente. Se você está lutando contra isso, Ele quer fazer o mesmo por você. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ver Gálatas 5:1. Qualquer tipo de medo é um cativeiro e Deus quer nos libertar dele. Não podemos ser livres de alguma coisa que não reconhecemos como um problema. É possível que algumas pessoas, talvez até você, tenham sido afligidas por um determinado tipo de medo durante a maior parte da vida, sem nunca perceber que não deveriam se sentir como se sentem. Não tema não estar fazendo o suficiente. Foi por isso que Jesus fez tudo o que era preciso e hoje não é necessário mais nenhum sacrifício. Lembre-se de que o sacrifício de Jesus foi perfeito e nunca precisaremos acrescentar nada a ele. Por mais que você faça, nada disso fará Deus amá-lo mais do que o ama agora. Esse entendimento me ajudou a perceber por que costumava viver com um sentimento de culpa se eu estivesse descansando ou assistindo à televisão. Deus me mostrou que eu me sentia culpada porque não achava que merecia me divertir, a não ser que todo o meu trabalho estivesse feito. O problema com esse tipo de pensamento errado é que, por mais que façamos, sempre há mais a ser feito. Precisamos fazer o melhor que pudermos a cada dia e depois ter o descanso e a satisfação que nossa mente e nosso corpo exigem. Então seremos renovados e recomeçaremos bem o nosso dia. Obviamente, isso não significa que não devemos nos disciplinar para fazer o trabalho que precisamos fazer, ou que seja aceitável ser preguiçoso e impulsivo. O trabalho é importante, mas o descanso é tão importante quanto. Aceitáveis. Nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Assim não temos de fazer uma certa quantidade de trabalho ou um certo número de sacrifícios para que Ele nos aceite. Trabalhar para ganhar aceitação por meio do padrão do mundo, mas não é o padrão de Deus. Não precisamos mais perguntar: eu orei por tempo suficiente? Li a Bíblia por tempo suficiente? Assisti a televisão por tempo demais? Estou contribuindo financeiramente o máximo que posso? Fui bondoso bastante com os outros? Nossa mente pode estar cheia de perguntas do tipo: eu sou suficiente? E a resposta para cada uma delas é sim, eu sou suficiente através de Jesus, que morreu por mim e ressuscitou dos mortos. Se Deus nos convence de que precisamos fazer alguma coisa, então devemos fazê-la prontamente, lembrando que obedecemos a Ele porque o amamos e não para ganhar algo dele. O Espírito Santo nos dirá quando tivermos de trabalhar mais, estudar mais ou fazer mais qualquer outra coisa, mas também nos dirá quando precisamos deixar o trabalho de lado, descansar e nos divertir. Ficar se perguntando se Deus pode estar decepcionado ou talvez até zangado com nossas atitudes representa um tipo de medo. Esse é um dos tipos mais opressores, porque ele nunca permite que descansemos sem que nos sintamos culpados. Se você tivesse 3 filhos e todas as manhãs eles viessem até você e perguntassem: o que podemos fazer por você hoje para que nos aceite? Você provavelmente ficaria ofendido, porque por eles não acreditarem que você os ama sem que o façam algo para merecer isso. Se nossos filhos fazem alguma coisa por nós, queremos que o façam porque realmente desejam, não porque acham que precisam comprar o nosso amor com as suas obras. Queremos que as nossas orações sejam respondidas, mas elas não são respondidas porque somos perfeitos.
quando oramos em nome de Jesus, apresentamos a Deus tudo o que Jesus é e não tudo o que nós somos. Do contrário, oraríamos em nosso próprio nome. E tudo quanto pedireis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13, 14. Jesus convida os cansados para irem até ele. Jesus disse que quando estivermos cansados e sobrecarregados, devemos nos achegar a ele para receber dele descanso. Ver Mateus 11, 28. Observe que ele não disse: vinde a mim e eu lhes darei uma lista de coisas para fazer. Quando estiverdes sobrecarregados, Jesus quer que entremos no seu descanso, que é um tipo de repouso que nos refrigera mental, emocional, física e espiritualmente. É um descanso completo. Precisamos disso e Deus quer nos dar. Em Mateus 11, 29, Jesus diz para tomarmos seu jugo sobre nós e para aprendermos como ele faz as coisas. Jesus não apenas descansou do trabalho, ele descansava enquanto trabalhava, e nós podemos aprender a fazer o mesmo. Se estudarmos a palavra descanso no seu idioma grego original do Novo Testamento, aprendemos que ela foi traduzida inicialmente como descansar de alguma coisa. Na verdade, não se trata simplesmente de um descanso do trabalho, mas de um convite para aprender a realizar nossas atividades com fé e descanso, em vez de com medo e cansaço. Quando Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo à terra para nos ajudar. Ele quer ser convidado para colaborar conosco em tudo o que fazemos. Se estivermos fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo nos dá graça para isso, concedendo-nos realizar essa vontade com uma tranquilidade santa. É quando tentamos freneticamente fazer as coisas por nós mesmos que sentimos medo de não estarmos sendo suficientes e trabalhamos nos sentindo sobrecarregados. Mas mesmo que isso descreva sua situação neste instante de vida, você tem um convite para vir a Jesus e aprender como entrar no seu descanso único. Todas as exigências de Deus foram atendidas em Jesus Cristo. Ele veio à Terra e assumiu um corpo humano, a fim de fazer por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. O que ele pede em troca é que acreditemos nele, que depositemos nele nossa fé e confiança, e que simplesmente o obedeçamos como prova da nossa confiança. Se entendermos e crermos que o que Jesus fez por nós foi feito por causa do amor dele e não por causa das nossas obras, então podemos fazê-las com alegria e tranquilidade santas e realizar tais obras porque amamos a Jesus, obras feitas com um coração puro. A única obra aceitável a Deus é aquela feita com um coração puro. O que isso significa na prática? Obra feita para Deus deve ser feita com pureza, porque nós o amamos. A obra feita para Deus deve ser feita em obediência a Ele e a sua palavra. A obra feita para Deus deve ser feita com fé, confiando inteiramente nele para o sucesso. A obra feita para Deus não deve ser feita para ser vista e aprovada pelas pessoas ou para ter o aplauso, a admiração ou o reconhecimento humano. Deus deseja que a nossa motivação seja pura, portanto, esse deve ser nosso desejo também. A Bíblia nos ensina que quando comparecemos diante de Deus para nossas obras serem julgadas, elas passarão pelo fogo, e só aquelas que forem puras serão recompensadas. O restante será queimado, e não teremos a recompensa que teríamos se fossem puras. Seremos salvos, mas perderemos qualquer recompensa que poderíamos ter desfrutado. Ver 1 Coríntios 3, 12, 15. Eu amo o Senhor e quero minha recompensa quando chegar ao céu. É por isso que faço o esforço para examinar meu coração.
para ter certeza de que são puros meus motivos para a obra que realizo para o Senhor. Às vezes nos enganamos e não conhecemos realmente o nosso próprio coração, de modo que dependo de Deus para me revelar quaisquer motivos impuros que eu possa ter. O salmista Davi convidou Deus para examinar seu coração e ver se havia algum caminho mau nele. Ver Salmos 139, 23 e 24. Seríamos sábios em seguir esse exemplo, porque Deus sabe mais sobre o nosso coração do que nós. Nunca teremos de ser condenados. Ver Romanos 8:1. Mas precisamos receber a convicção do Espírito Santo com relação a qualquer comportamento que não agrade a Ele. A convicção não é algo negativo, mas positivo. No meu ponto de vista, ela é a maneira de Deus demonstrar seu amor por mim e me manter fora de problemas. Quando oramos, quando estudamos a palavra de Deus ou quando fazemos qualquer tipo de boa obra, não devemos esperar obter a aprovação do Senhor. Nós já temos a aprovação dele, porque cremos nele. Uma vez que ele enviou seu Filho para morrer por nós, enquanto ainda estávamos mortos em nossos pecados, ver Colossenses 2, 13 e 14, Romanos 5, 8, creio que é evidente que ele nos ama incondicionalmente e que seu amor não se baseia de modo algum em qualquer boa obra que façamos. Não seja tão duro consigo mesmo. O mundo e o diabo já são suficientemente duros conosco. Não precisamos ajudá-los sendo excessivamente duros com nós mesmos. Deus é misericordioso. Quando recebemos sua misericórdia, ela nos permite ser compassivos com nós mesmos. Descobri bem cedo na minha caminhada com Deus que a razão pela qual eu tinha dificuldade de ser misericordiosa com os outros era porque não estava recebendo a misericórdia de Deus para mim mesma. Costumo dizer, não podemos dar o que não temos. Receba a misericórdia de Deus para os seus pecados, erros e falhas, então você achará mais fácil ser tolerante com as fraquezas dos outros. Todos nós temos fraquezas e Jesus as entende porque foi tentado assim como nós. A diferença é que ele não pecou. Ver Hebreus 4:15. Fraqueza é totalmente diferente da maldade. Nenhum cristão nascido de novo é mau porque a natureza de Deus está nele. Seu coração e seu espírito fixaram residência dentro do espírito deles. Por isso, não podem continuar pecando habitual e conscientemente. Ver 1 João 3:9. Todos nós demonstramos fraquezas às vezes, todos nós pecamos e erramos o alvo de Deus às vezes, mas isso é totalmente diferente de ser mau e viver em pecado proposital e habitual. As famílias que têm filhos com necessidades especiais não esperam ou exigem deles o que poderiam esperar ou exigir de filhos que não têm as mesmas limitações. Do mesmo modo, Deus nos conhece, somos todos seres humanos com fraquezas inatas. Embora estejamos no processo de sermos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo, ver 2 Coríntios 3:18, Ele sabe que ainda não chegamos lá. Jesus é um sumo sacerdote misericordioso que entende as nossas fraquezas e deseja que tenhamos essa mesma atitude de misericórdia e compaixão para com as pessoas com as quais lidamos em nossa vida. Eu chamo o medo de a ferramenta de tormento de Satanás. Quando sucumbimos a esse artifício maligno, ele rouba a alegria de tudo o que fazemos. O medo atormenta porque ele ameaça com punição, mas o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4:18. Deus é o único que pode nos amar perfeita e incondicionalmente.
e é o amor dele que expulsa esse sentimento do nosso coração. Quando sabemos que ele nos aceita por e completo, o medo de não sermos suficiente desaparece da nossa vida. Creio que abrimos a porta para todo tipo de problemas quando nos recusamos a crer que Deus se agrada de nós por causa da nossa fé em Jesus, e apenas isso. Por 2 vezes diferentes durante os 3 anos do ministério de Jesus na terra, uma voz veio do céu dizendo: "Esse é meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3:17-5. Jesus recebeu as palavras de seu Pai. Ele não as rejeitou, e assim tivesse feito, isso teria lhe causado muitos problemas. Precisamos acreditar que Deus nos ama e nos aprova. É claro que Ele não se agrada de todos os nossos comportamentos, pois ainda estamos crescendo espiritualmente, mas se agrada de nós como indivíduos que o amam e querem fazer o que é certo. Deixo para você uma firme recomendação. Creia e diga silenciosamente em seu coração: Deus se agrada de mim. Você pode até dar um passo além de declarar isso em voz alta, quando estiver a sós. Isso lhe ajudará a ter mais confiança e a libertar-se do medo de não estar fazendo o suficiente. Tenha coragem suficiente para confiar no amor mais uma vez e sempre mais uma vez. Maya Angelou. Aqui vai um testemunho de alguém, né? Ela sempre põe um testemunho no final de cada capítulo. O medo da intimidade e a dor do passado, quer seja com uma nova amizade ou com questões mais profundas de relacionamento, o medo continua aparecendo e me impedindo de ter conexões reais. Embora as relações afetivas comecem com empolgação e alegria, minha mente sempre cria problemas, me deixando com ansiedade, dúvida e desconfiança. Durante a adolescência, minha família passou por um momento difícil quando a minha mãe descobriu que o meu pai a estava traindo. Essa quebra dentro da nossa pequena família também levou a mudanças no relacionamento com outros parentes e amigos chegados a nós. À medida que a realidade se instalou, a dinâmica da família não era mais a de antes. Muitas verdades feias começaram a surgir. Como família, falávamos honestamente sobre o que nos sentíamos, sobre como nos sentíamos. Isso acontecia predominantemente porque minha mãe forçava essas conversas. Meu pai adotou um papel mais reflexivo, calado, secundário, muitos dos traços de caráter que vejo em mim hoje. Eu me via regularmente conversando com minha mãe sobre essas questões, mas nunca com meu pai, como se o silêncio ou um tema de conversa diferente fosse um caminho melhor para se tomar. Isso levou a uma série de perguntas não respondidas. Quero estar comprometida nos vários relacionamentos da minha vida, mas esse medo tem sido o principal impedimento para chegar lá. Eu adoraria ter respostas por parte do meu pai para poder evitar os erros dele, porém vejo a dor e as marcas que isso deixou em mim, e a ideia de levar esses sentimentos até ele me aterroriza. Sei que isso é algo que terei de entregar a Jesus. Terei de escolher a liberdade em lugar do medo e pedir a Ele a sua sabedoria e coragem para ter a ousadia de superar esse temor que me impede de ter relacionamentos duradouros. Ashley.